Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente ao canal Sou Matemática Resolvendo Questões, e neste vídeo nós vamos resolver aí duas questões aí muito bacanas de sistemas lineares, duas questões que caíram em concurso e com certeza eu acredito que vai agregar muito aí na vida de vocês aí, estudantes, beleza? Então, primeira coisa, não se apavorem com a letra horrível deste que vos fala, tá? Porque o importante é você aprender o conteúdo. E a segunda coisa é que se esse vídeo agregar algo na sua vida, que você possa considerar e deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza? Então vamos lá, pessoal. A soma de dois números é 35 e a diferença entre eles é 15. Esses números são... Então agora nós vamos descobrir quais são esses números. Primeiro que eu não sei quais são esses dois números, então eu posso chamar de x e y, cuja soma deles, né, x aqui mais y, vai ser igual a 35. Né, já falei para vocês da letra, então vocês já estão, né, já ficaram previamente preparados. E a diferença entre eles é 15, ou seja, o que é a diferença? É subtração. X menos 8, menos y, perdão, é igual a 15. Pessoal, é porque aqui eu estou escrevendo na mesa digitalizadora, então é difícil, eu não consigo me acostumar ainda com isso aqui, mas vamos lá. Então, beleza, já temos aqui um sisteminha montado, né? Um sistema aqui linear. Então, como eu faço para resolver isso aqui, para achar o valor de x e de y? Então, eu posso resolver aqui esse sisteminha aqui de duas formas, ou pelo método da substituição, ou pelo método da adição. Nós vamos resolver das duas formas para vocês ficarem bem cientes aí de como resolve essa questão. Então vamos lá. Primeiro eu vou usar aqui o método da substituição, certo? Então como é isso? Eu vou pegar uma das equações e isolar um dos coeficientes aqui. Então nesse caso aqui eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó. Eu vou isolar o x. Então vou colocar aqui x é igual a 35 menos y. Entenderam? Então o y está aqui positivo, ele passou para cá negativo. Então aqui, veja, isolei aqui o x, beleza? E agora eu substituo aqui na segunda equação. Quem é o x aqui? X é 35 menos y. Então aqui, ó, 35 menos y, que é igual a 15. Pronto. Ficou apenas uma incógnita. Agora eu consigo facilmente achar aqui o valor de quem? De y. Menos y dá o quê? Então, se eu tenho sinais iguais aqui, eu somo e mantenho o sinal, certo? Então, vai ser o quê? Menos 2y, que é igual a 15. Eu passo 35 para o outro lado, certo? Menos, ele vai negativo. Então, fico aqui, ó, menos 2y vai ser igual a 15 menos 35 é igual a menos 20. Então eu tenho menos 2y que é igual a menos 20. Então esse 2 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então eu tenho menos 20 que dividido por 2. Menos y é igual a quanto? É igual a menos 10. Mas é claro que a incógnita, pessoal, não pode ficar negativa. Então o que eu faço aqui? Eu posso multiplicar aqui, ó, por menos 1 e multiplicar aqui por menos 1. Então os dois termos aqui eu multiplico, né, por menos 1. Nesse caso, menos com menos aqui vai ficar mais, então vai ficar mais, e menos com menos aqui vai ficar mais. Então, então eu achei o y que é igual a quanto? 10, perfeito? Então o que nós fizemos aqui é com base no princípio da igualdade. Ou seja, o que diz o princípio da igualdade? Diz que quando você multiplica, né, os dois termos de uma equação, né, os dois termos, você tem um termo aqui do lado esquerdo e do lado direito, dos dois termos por um mesmo número, né, a igualdade ela se mantém. Então, nesse caso, nós multiplicamos por menos 1 para poder, então, deixar o y positivo. Então, y é igual a 10, perfeito? Então, agora, como é que eu acho o x? O x, basta eu pegar aqui, ó, essa equação aqui e substituir. Então, x vai ser igual a 35 menos o valor de y, né, que é 10. Então, x vai ser igual a quanto? 25. Então, eu achei aqui, ó, x, 25 e y, 10. Então, seria essa opção, letra D, 25 e 10, perfeito? Bom, e o método da adição, pessoal? Como é que a gente resolve aqui pelo método da adição? Bom, utilizando o método da adição, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar as equações. E esse método da adição, ele também é chamado de método da eliminação. Ou seja, nós temos que eliminar um dos coeficientes, certo? Ou x ou y. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos somar essas duas equações. Então eu tenho aqui, ó, x mais x, y mais y, né, no caso menos aqui, né, e 35 mais 15. Então vai ser assim, ó. Então olha só, x
mais x, certo? Mais y, aqui vai ser mais y, né, e menos y, né, como está lá, que é igual a 35 mais 15. Esse é o método da adição. Então, nesse caso aqui, eu tenho x mais x é o quê? É 2x. Né? Aqui eu vou eliminar isso com esse. Ó. 1y menos 1y é 0. Né? Então, eu já eliminei aqui. Então, ficou só 2x, que é igual a 35 mais 15, dá 50. Certo? Dá 50. Então, x vai ser igual a 50, que divide por 2. X deu quanto, pessoal? Deu 25. Veja que eu achei o mesmo resultado que achei aqui. Então, para eu saber quanto é que vale o y, basta eu fazer a mesma situação. Eu posso substituir aqui nessa equação, posso substituir em qualquer uma dessas equações aqui e eu vou achar o y. Perfeito? Então, pessoal, muito tranquilo aí. Vocês podem ver que o método da adição ele é até mais rápido. Então você pode escolher aí, né, em se tratando de uma prova de concurso, de Enem, enfim, né, a gente tem que tentar resolver o mais rápido possível a questão, beleza? Então vamos para a segunda questão que vai ter uma particularidadezinha, vamos lá. Então nessa questão aqui você tem o seguinte, ó, há 21 veículos entre carros e motos, né, estacionados em uma praça. Juntos eles totalizam 66 rodas, veja só. Quantas motos estão estacionadas na praça? Né? Então essa questão ela é muito tranquila, né? Eu sei que para quem está iniciando realmente parece uma questão muito difícil, mas vocês vão ver que é bem tranquilo e nós vamos resolver ela também das duas formas, pelo método da substituição e pelo método da adição. Então vamos lá, você tem 21 veículos entre carros e motos. Então eu tenho, por exemplo, C mais M vai ser igual a quanto, pessoal? 21, certo? C é de quê? De carro e M de moto. E aí ele fala assim, ó, que juntos eles totalizam 66 rodas. E agora? Como assim 66 rodas? É simples. Quantas rodas tem um carro, pessoal? Tem 4, certo? Se você tem um carro, vou fazer aqui, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Se você tem, por exemplo, um carro, você tem quantas rodas? Você tem 4 rodas, certo? E se você tem 2 carros, pessoal? Vocês têm quantas rodas? Você tem 4 vezes 2 carros, certo? Então você tem 4 vezes 2. E se você tem 3 carros, você tem quantas rodas? Você tem 4 rodas vezes 3, certo? Perfeito? E assim sucessivamente. Moto, do mesmo jeito. Você tem uma moto, você tem quantas rodas na moto? Você tem duas rodas, então eu tenho 2 rodas. E se eu tenho 2 motos? Eu vou ter o quê? 2 motos vezes 2, que dá o quê? 4 rodas e assim sucessivamente. Perfeito? Então coloquei aqui só para ilustrar aqui para vocês. Então eu vou apagar aqui. Pronto, eu apaguei. Então, entendido isso, nós temos o quê? 4C, ou seja, 4 vezes a quantidade de carro, que é a quantidade de rodas, né, que ele tem, mais quantos? 2 vezes M. Né? 2 rodas vezes a quantidade de motos. E ele fala que é um total de 66 rodas. Olha aí. Montamos aqui o sisteminha. Tá vendo? C mais M é igual a 21, 4C mais 2M é igual a 66. E agora basta a gente fazer aqui o método da substituição ou o da adição para poder resolver. Então, qual é o método aqui da substituição? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o C. Ó, vou pegar o C, vou isolar o C aqui. É igual a 21 menos M, né? Porque o M está do lado de cá, positivo, passa para o outro lado negativo. Então, isolei aqui o C. E agora eu venho na segunda equação aqui e vou substituir. 4 vezes, quem é o C? C é 21 menos M mais 2M, que é igual a 66. Ou seja, agora nós temos apenas o M, né, para encontrar. Só temos um coeficiente, certo? 4 vezes 21 dá o quê? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8, dá 84. Menos 4 vezes M, 4M, mais 2M, que é igual a 66. Menos 4M mais 2M dá quanto? Dá 2 menos 2M, que é igual a 66. O 84 está aqui positivo, ele vai passar para o lado de cá negativo. Logo, menos 2M é igual a menos 18. Logo, menos M é igual a menos 18 dividido por 2. Menos M é igual a quanto? Menos 9.
Então, pelo princípio da igualdade, a gente, né, vai multiplicar aqui por menos 1 e multiplicamos esse menos 9 também aqui, ficou bem em cima aqui, mas tudo bem, por menos 1. E agora nós temos que m vai ser igual a 9. Né? Nós fizemos isso aqui simplesmente para manter a igualdade e tirar esse m do negativo. Então, m é igual a 9. O que é o m? M é a quantidade de carros, de motos, perdão. Certo? A quantidade de motos. Se a quantidade de motos é 9, como é que eu faço para descobrir a quantidade de carros? É só você vir aqui e substituir. Quantidade de carros vai ser igual a 21 menos m. Logo, quantidade de carros é igual a 21 menos m, 21 menos 9. Quantidade de carros é quanto, pessoal? 21 menos 9 dá 12. Então, achamos aqui a quantidade de carros e a quantidade de motos. Perfeito? E agora vamos aqui fazer pelo método da adição, que vocês vão ver que vai ter uma pequena diferença com relação à primeira questão. Então você tem aqui, ó, C mais M é igual a 21 e 4C mais 2M é igual a 66. Se eu somar, né, porque a intenção aqui é nós eliminarmos uma dos coeficientes. Eu não vou conseguir eliminar aqui, porque se eu somar C mais 4C vai dar 5C e um M mais 2M dá 3M. Então eu não consigo eliminar. Eu vou escolher aqui um dos coeficientes, no caso eu vou escolher aqui o M, e eu tenho que deixar esses dois coeficientes com sinais opostos, né? De mesmo valor, mas com sinais opostos. Ou seja, se eu tenho 2m aqui, eu também tenho que ter 2m aqui com sinal trocado. Como é que eu faço isso, pessoal? Simples. Eu multiplico essa daqui, por exemplo, por menos 2. Eu tenho que multiplicar toda a equação por menos 2. Então eu venho aqui, ó, vou remontar aqui a equação. Eu tenho que, se eu multipliquei por menos 2 aqui, a equação inteira, essa primeira, então eu vou ter isso aqui, ó, menos 2c, multipliquei, né, por menos 2, mais com menos vai dar menos 2m, certo? Multipliquei por 2 também aqui, e aqui, ó, igual a 21 vezes menos 2 dá menos 42. Perfeito? E aí venho e repito aqui a segunda, 4c mais 2m, mais aqui, né, é igual a 66. Então aqui, ó, veja, agora eu consigo fazer essa eliminação por meio deste método da adição. Então vamos lá, menos 2 mais 4c, veja, agora eu estou aplicando aqui o método da adição, que é somar as duas equações, certo? Eu vou somar as duas aqui, tá? Então, menos 2 mais 4c, pessoal, dá quanto? Dá 2c, beleza? Menos 2m mais 2m, eu elimino, né? Dá zero, que vai ser igual a menos 42 mais 66 dá quanto? Dá 24 positivo. Logo eu tenho 2c igual a 24. Logo c vai ser igual a 24 dividido por 2. Logo a quantidade de carros, que é o c, é igual a quanto? 12. Pronto, achei a quantidade de carros, o que eu faço agora? Eu pego e aplico em uma dessas equações e vou encontrar o número de motos que eu sei que é igual a 9. Perfeito? Vocês viram que é bem tranquilo? É bem tranquilo, principalmente o método da adição. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado muito claro aqui a resolução dessas questões para vocês. Se você realmente gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço!